Segundas à noite, dia de Pedro Santana Lopes, no Now. Já está connosco Pedro Santana Lopes, muito boa noite. Um bom ano para si, já não nos víamos bom ano, desde o ano passado. Bom ano para todos lá em casa. E este ano começa da forma que sabemos, com um ataque dos Estados Unidos na capital da Venezuela, Caracas. É inevitável que comecemos também por este assunto, depois daquilo que surgiu e de termos visto hoje Nicolás Maduro e a mulher a entrarem num tribunal de Manhattan. Para si é aceitável o que aconteceu? Vou dizer assim, à luz do velho direito, ainda em vigor, não. Só que o mundo está todo numa mudança transcendente. Vou dizer assim, Pedro, para mim foi mais surpreendente do que os Estados Unidos irem lá buscar Maduro, foi a declaração de Donald Trump a dizer que Corina Machado não conta. Com toda a franqueza, como cidadão do mundo, como ser humano, mas que segue estes assuntos. Eu, quando ouvi Trump dizer aquilo... Tinha aqui o nome de Corina Machado na lista de questões para lhe colocar, mas se quiser ir já. Porquê é que Corina Machado, porque à partida seria a figura que ganhou o Nobel da Paz, Edmundo González, defendida pelos democratas na Venezuela, figura apontada como próxima presidente, porquê é que não contará para a administração da Casa Branca? É muito estranho. Aliás, com toda a franqueza, eu já achei estranho ela não ter ido, mas pronto, à cerimónia não ter ido ela receber o Prémio Nobel da Paz. Ela aparece depois. Pode uma coisa não ter a ver com a outra, mas ela chega no dia seguinte, vai ao balcão, à varanda do hotel, acenar à multidão, mas chegou um dia ou dois depois do... Sabemos que ela teve que partir de um avião. Sim, os Estados Unidos participam na operação de retirada dela da Venezuela. Sim, do sítio onde sabemos, estava. Tal sítio onde estava. Pronto, isso pode ter outras razões. Agora, Trump dizer não queremos aquela senhora ou o outro senhor que foi eleito mesmo, Edmundo González, o mais velho, o professor, é estranho. É muito estranho e, de facto, representa uma figura nova no direito internacional. Depois o disparate... nessa questão relativa à Corina Machado. Dizer que deixe-me só vão governar colocar aqui uma pequena nota no seu raciocínio, porque ainda ontem a Casa Branca fez saber, uma fonte da Casa Branca, que provavelmente se Corina Machado não tivesse aceitado o Prémio Nobel da Paz, aí sim teria o direito, entre aspas, de governar a Venezuela. Mas why? Why not? Porquê? Porque é que não tinha o direito? Porque Trump tem ciúmes. É estranho pensar que Trump pode ter ficado com inveja relativamente ao Nobel da Paz. Foi o que lhe veio à cabeça. Sim, mas acho tão ridículo que nem quero acreditar que seja isso. Agora, é de facto... Mas já agora deixe-me acrescentar outra questão sobre Corina Machado. Ou Corina Machado será suficientemente independente para não ser manipulada pelos Estados Unidos? Já pensou nisso? Provavelmente, também pode ser. Corina Machado, ser freelancer tem os seus custos. Ela provavelmente é freelancer. E, de facto, os Estados Unidos... Nobel da Paz tem uma imagem a defender. Sim, é absolutamente irracional. Para aquilo correr bem, para os Estados Unidos triunfarem no seu projeto, não havia nada como pôr uma senhora daquelas agora à frente do processo todo, que era a garantia de mais adesão popular. Põe esta vice-presidente agora, que há ali de facto qualquer coisa, para deixarem estar lá. E não nos esqueçamos que o secretário de Estado, Marco Rubio, é um especialista nestas matérias todas, ele próprio de origem latino-americana, que ainda ontem ele dizia, há muito tempo que venho lidando com este assunto. O que é que eu quero dizer, voltando ao princípio? É que... Voltando à minha questão, se para si é aceitável aquilo que aconteceu na Venezuela? Não, aceitável, eu tenho dificuldade em dizer que é. Eu sou formado em Direito, dei aulas de Direito, até Direito Internacional Público. E, portanto, o direito que regula ainda, o direito da velha ONU, se quiser, da Carta das Nações Unidas, mas que demonstra agora que está caduco. Mas os Estados Unidos, se tivessem dito, olha, sai o governo todo, isto é um golpe de Estado, fomos nós que o fizemos, entra uma equipa nova, aí, de facto, os Estados Unidos estavam a fazer um bocado igual à Rússia na Ucrânia, embora a Rússia não o tenha conseguido, digamos assim.
com as armas que utilizou. Os Estados Unidos, ao fazerem isto, ou seja, tiram o presidente e põem a número 2. Pode ser assim, é muito bem feito. Eu não posso dizer de uma coisa destas que é muito bem feita, porque nos horroriza um bocado. É bem feito, é tirar um ditador. Mas porquê é que o horroriza? Horroriza-me que um presidente, uma grande potência, decida: olha, aquele país ali, isto para os nossos interesses não é bom, portanto vamos lá, tiramos o presidente. Imagino que agora aqui, muitas vezes chegavam aqui e levavam o presidente Marcelo por alguma razão, quer dizer, coitado, ele não tem nada a ver com nada, é um democrata. Mas já está quase de saída. Está de saída, ainda por cima era muito... Não, mas qualquer presidente, é qualquer país. Eu não dou à Rússia esse direito, não dou à China esse direito, não dou aos Estados Unidos esse direito. Fico contente por Maduro sair, pelos venezuelanos. Agora, se fica o mesmo regime, tudo isto é um pouco estranho. Você está a esquecer-se de uma parte importante desta ação. Do petróleo. Que é o petróleo. Já lá iremos. Mas, enfim, falou dessa... Para que é que serve a ONU? É uma figura nova que vai nascer, que eu espero não tenha consagração no direito. Mas, no fundo, o que quis dizer é que há aqui uma regressão brutal na forma como os países se relacionam a partir de agora à luz do direito internacional. Para que é que fica a servir a Organização das Nações Unidas, por exemplo, a partir deste momento? Nada, mas essa acabou. Aliás, como sabe, eu várias vezes tenho falado no engenheiro Guterres. Coitado, que é também uma vítima das circunstâncias, apanha uma fase da ONU em que a ONU já estava na decadência, mas essa é uma hora de estado à incapacidade dos dirigentes mundiais ao longo destas décadas. Como é que deixaram aquela estrutura da ONU permanecer, durar, aquele Conselho de Segurança que vem da Segunda Guerra Mundial? Portanto, como alguém dizia o dia, não há um país africano que esteja lá, o país mais populoso, ou dos mais populosos do mundo. Por vezes há, mas são membros não permanentes, que são a Índia, designados ou eleitos. Não estão no Conselho de Segurança, quero dizer, portanto, como membros permanentes, tudo aquilo já é uma ficção. E há uma coisa que nós temos que dar por adquirido neste momento, até olhando para isto está a acontecer. O mundo entrou, estou farto de falar nisto aqui neste espaço, e vai entrar cada vez mais numa fase completamente nova, em que praticamente nada do que valia antes vai continuar a valer. Os Estados, como diz uma pessoa... Quando diz que nada do que valia antes, estamos a falar das leis e da soberania e da integridade dos territórios. Sim, dos territórios, das liberdades individuais, em que o dinheiro digital vai permitir aos Estados programar ainda mais a nossa vida, ou controlá-la, ou dar autorizações de utilização do dinheiro segundo normas processuais ou técnicas que não têm nada a ver com o sistema que nós usamos hoje. Ir ao banco, ou usávamos, ir ao banco livremente, mexermos no nosso dinheiro. Esse era um mundo que já estava em transformação. Pronto, tá, mas... E todos os dias essa mudança nos era dada. Com as tecnologias novas, isso vai acontecer e é manifesto que há uma distribuição entre as potências para cada uma, de facto, ter a sua zona de influência. No caso da América, a tal doutrina Monroe. Portanto, a influência sobre todo o subcontinente americano. Cada uma anda no seu quintal, entre aspas. Eu não sei o que é que vai dar esta anarquia toda, porque isto transforma-se numa anarquia. Quer dizer, todos nós rezamos pelos países bálticos. O que é que o inquieta, de facto, quando os Estados Unidos dizem nós, a partir de agora, mandamos na Venezuela, como se a Venezuela fosse uma espécie de colónia americana? E veja, assusta-me a Groenlândia. Eu quase diria... Mas já lá iremos. Por um aspecto me assusta mais, porque aquilo é lá. A Groenlândia... É cá. Exatamente. E ter a Dinamarca, país sereno, portanto, a reagir depois assim... da Segunda Guerra Mundial, em que nos habituámos a olhar para os Estados Unidos como uma espécie de... o polícia do mundo, quando intervinha, tinha uma legitimidade para o fazer, isso acaba. Acaba. Os Estados Unidos passam a ser um dos 3 agitadores do mundo. Ou seja, nós, Europa, isto agora é quase por continentes. E o grande problema é que nós, Europa, não temos uma liderança igual, chamemos-lhe ao continente Rússia e à volta, para não falar da União Soviética, ou ao continente América. Não nos esqueçamos que Trump quis, logo de entrada, dizer venha para cá o Canadá. O Canadá tem que ser o 51º ou 2º Estado dos Estados Unidos. É uma coisa de loucos à partida. De loucos, mas tudo isto, como se percebeu ontem naquela conferência de imprensa, aquele senhor Marco Rubio, mais o da Defesa, anda tudo a trabalhar nisto. Aquele MAGA, o movimento dele, enfim, o Germano daqui a bocado
certeza falará explicar-nos disto o que está a e acontecer. sabe muito mais disto tudo que eu, mas eles andam mesmo doutrinariamente a fundamentar este... Ontem o Paulo Portas, enfim, no canal da Concorrência, falava no direito de pernada. Quer dizer, que é uma coisa que havia no tempo do feudalismo. Pronto, não se aplica da mesma maneira a outra coisa, mas o direito de ocupar, o direito de tomar conta... quer dizer, isto vai passar a valer no direito internacional. Mas aqui há a questão ou seja, é a lei da selva. Mas aqui há a questão do negócio implícito. Porque o que negócio. vimos nas últimas décadas relativamente aos Estados Unidos é aquele país está a violar os direitos humanos, por exemplo, e os Estados Unidos iam lá, intervinham, ou estará a produzir armas químicas, como também aconteceu, Sim, apesar de ser um argumento que depois se provou que não era certo. Do Iraque, sim. Nesta administração Trump é tudo mais uma questão de dólares do que o resto. É, como dizia ontem o professor Costa e Silva, numa intervenção extraordinária que eu lhe ouvi, que foi Ministro da Economia, Costa Silva. Trump é, de facto, uma mistura de homem de negócios e de personagem de reality show, mas de homem de negócios muito. E, portanto, com certeza que isso está... Mas vamos ver. Eu, pensando nestas coisas, e no plano da legitimidade, penso assim... A Venezuela também falhou aqui nesta matéria na sua história. Convidou as empresas americanas para irem para lá e depois nacionalizaram as empresas de petróleo. E ficaram com a infraestrutura, com os equipamentos que as empresas americanas lá tinham posto. E daí Trump dizer, há 40 anos. Queremos o que é nos nosso. Devolvam aquilo que é nosso. Pronto. É um bocado por causa disso. Já lá vão 40 ou 50 anos, como diria o outro, já prescreveu. Portanto, os americanos... E há outra coisa no plano da legitimidade que faz pensar. A Venezuela, há 30 ou 40 anos, era dos países mais ricos do mundo. É o que tem as maiores reservas de petróleo. Este regime... Não é apenas o petróleo, é também o ouro, os minérios ricos. Os minérios que interessam muito aos Estados Unidos, tudo aquilo, pronto. Tem todas essas reservas. E, apesar disso, levaram o país para o nível a que chegou. Deram cabo daquilo tudo com a nacionalização, com as asneiras, a empresa de petróleo, a PDVSA. Portanto, quase se pode dizer, se o que eles estão a dizer fosse verdade, verdadeinha, tirar os dirigentes e dissessem já, vamos fazer eleições livres e pôr o país a funcionar com uma ideologia, digamos assim, não fechada, não supostamente socialista, como elite no poder, a viver para si próprio, ligado ao narcotráfico. Como é que isso pode acontecer? Há quem diga, porque, tal como disse, a única coisa que aconteceu foi que tiraram duas pessoas, ainda por cima um casal, sim, do regime de Maduro, e por tudo o resto permanece igual à partida. É isso que leva às nossas reservas de nós todos, incluindo os venezuelanos espalhados pelo mundo, que olham para isto, em vez de com os foguetes todos podiam deitar, o fogo de artifício, a pensar... não é cedo demais para o fazer. Não é cedo demais, o que é que aí vem? E, de facto, há quem chame a atenção para a realidade do país de Venezuela, para todas aquelas brigadas que existem pelo país, bolivarianas... As milícias e os grupos paramilitares. Milícias que vigiam a população e todas as manifestações da oposição. Vai ser complicado, muito complicado. E não nos esqueçamos, aquele aviso de Trump para o da Colômbia, o próximo és tu. Depois a declaração sobre a Groenlândia. Como é que acha que o resto dos países ali à volta se está a sentir neste momento? Naturalmente estão com medo, estão com receio. E como alguém também dizia ontem, quer dizer, o Brasil tem imensas reservas daqueles minérios raros. Qualquer país que tenha reservas consideráveis, riqueza estratégica, está em risco. Quer dizer, e nós temos que perguntar que mundo é este? Este agora é assim? Vale tudo? Quer dizer, as nossas aulas, dos que demos aulas, direito, vão todas vão para o lixo a partir de agora? Passa a ser um mundo em que impera a lei do mais forte. O que é que devem estar também, nesta altura, a sentir a China e a Rússia? Tem outro... não gostam, porque esse é outro grande objetivo. Lá está, fazendo sempre publicidade ao Germano, que ele explicará bem melhor, enfraquecer a Rússia e a China. Eles tinham a China à conta dos créditos que tem lá, que já fez isto em várias partes do mundo. Esta ação legitima outras ações semelhantes
por parte da Rússia e da China. Muito mais barato. A Rússia deu início... Muito bem, essa é a questão do petróleo. Temos Taiwan agora. Estamos a falar de política internacional e das pretensões territoriais de cada um destes países. Nenhum de nós estranhará se acontecer alguma coisa em Taiwan num dia destes. Há uma semana estava a ilha toda rodeada por navios chineses, não é? Exercícios militares. E da Rússia, na Ucrânia já eles estão, oxalá não venham a estar em lado nenhum. Ou seja, em mais lado nenhum. Ou seja, eu não gosto de dramatizar, mas todos nós temos que estar cientes que vivemos um tempo muito sensível. Quando Hitler foi eleito, ele foi eleito pelo voto democrático. E depois transformou o mundo no que transformou. Ele ganhou, aliás, no primeiro sistema semipresidencial, que foi da Constituição de Weimar, que era um sistema semipresidencial. 1919, a Constituição. Ele ganha depois, julgo que em 1932, pelo voto democrático. Depois o mundo transformou-se no que transformou. Trump ganhou eleições, Putin lá as eleições à maneira dele, Xi Jinping não tem bem eleições, é o Comitê Central, mas todos eles estão legitimados segundo a Constituição deles. Podem transformar o mundo numa coisa muito estranha. E vou-lhe dizer, quem parece mais sereno no meio disto tudo, como sempre, é a China, apesar de tudo. Sereno e eficaz no que vai desenvolvendo, no que vai trabalhando, no aproveitamento das novas tecnologias, das energias renováveis. O que eles fazem, o Pedro que vai para tanto sítio do mundo, muitas vezes reportar guerra, não quero meter a foice em seara alheia na direção, mas o Pedro devia ir à China, acho eu, também gostaria de ir reportar aquelas maravilhas todas que existem lá, nas principais 10, imagino, cidades chinesas, e que já estão a anos-luz do que nós temos aqui. E é um país que, de facto, conhecemos mal aqui deste lado, sobretudo nos telejornais. Porque também alguém dizia, é um país de eletricidade hoje em dia, enquanto Trump quer continuar a ser um país de petróleo. E por isso alguém dizia, vai perder, porque o futuro não é o petróleo. Sim. Aqui na Europa houve muitas críticas sobre a forma como os líderes europeus foram reagindo. Só a Espanha, de facto, é que teve uma posição mais crítica, e o ministro português dos Negócios Estrangeiros falou até de intenções americanas que são benignas. Hoje até reforçou essa ideia. Ele disse isso? Benignas. Das intenções americanas. Benignas, sim. Olha, passa o pretenciosismo, é um bocado na linha do que eu estou aqui a dizer. Ao mesmo tempo que me choco, mas adivinho. Não interessa eles próprios, não querem ser acusados de pôr lá outro regime, então puseram o próprio. Será uma presidente... Isso é uma intenção benigna? Clown? Isso é uma intenção quê? Benigna. É em terceira. Mais do que benigna, é em terceira. Mas meticulosamente preparada, é o que me parece. É o que me cheira. E... Portanto, vamos ver. Agora, para os europeus, coloca-se uma questão que pode ser muito preocupante, que é a da Groenlândia. Ouviu ontem Donald Trump a dizer: nós precisamos da Groenlândia, nós queremos a Groenlândia. Por causa da segurança, o que é que acha que pode acontecer depois do que vimos na Venezuela? É imprevisível, não consigo prever. Porque, à luz do mundo que conhecíamos, podia levar... A única questão é uma reação militar da Dinamarca, que é muito fraquinha nessa matéria. A União Europeia... Não, estamos a falar da NATO. Pronto, estamos a falar da NATO, é verdade. E aí funcionaria o tal artigo da solidariedade, o artigo 5º, da solidariedade entre os países da NATO. Mas imagina se a NATO entrar em guerra com ela própria. Que era o que aconteceria. É o fim da NATO. Mas o problema é que o mundo todo, como o conhecíamos, está a acabar, Pedro. Você está a dizer. É o fim da NATO, é o fim da ONU, e vamos ver a União Europeia. E nós eu acho que a União Europeia é a ONU 2. Mas um ataque à soberania europeia e ao território europeu... Faz comunicados. Como é que a Europa deve reagir? Mas já viu, esse artigo para casos de ameaça a um país da NATO é para ameaça externa. Neste caso seria usado para ameaça interna. É uma coisa de loucos. Olha, temos de ter calma, fazer exercício, como se recomenda na net, fazer os quilómetros... Respirar fundo e estarmos mentalizados. Imagino que um destes dias Donald Trump se lembra de dizer que quer
a Ilha Terceira, onde está a base das Lajes, ou os Açores por inteiro, quer dizer. Não se admira. A nossa sorte, que se saiba, é não haver petróleo lá nem minerais raros. Agora, Mas é um aeroporto no temos meio uma do grande oceano, plataforma continental. Isso temos. Mas, quer dizer... pensar se a Europa está preparada para isto. Nós temos que ver isto à luz do mundo novo. Sabe Nem qual vou falar do caso português, mas pensar se os europeus estão de facto preparados para uma, imagine, anexação militar da Groenlândia. Não estão. Nem vão saber como reagir. Aliás, o mundo está tão louco. Epá, eu, um dia deste, tenho que ir ali conversar com o Germano e falem de si. Porque, veja, o Reino Unido está doido por regressar à União Europeia. Ainda ontem eu vi uma declaração do Primeiro-Ministro a dizer: pronto, nós queremos voltar outra vez o mais possível para o mercado único. E eles têm os números que provam que a saída da União Europeia foi um erro. Isto a propósito de quê? Quem é o país da Europa mais próximo dos Estados Unidos? Sempre? É o Reino Unido. Mas o Reino Unido não se tem colado agora aos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, na linha que já vem da presidência Obama, que era um bocado distante da Europa, cada vez querem saber menos da Europa, o que é triste para nós. Ou seja, o que é velho, o velho continente, está a ser posto de lado. E nós temos... Foi como com a pandemia, que nós vivemos uma coisa que se viveu há 100 anos. E que nós, as nossas gerações, não conhecíamos. E agora, o que está a acontecer no mundo, em termos de geoestratégia, é um pouco uma pandemia. Pá. Vem uma coisa que nós nunca vivemos. O que é ao certo? E daí esta prudência, entre aspas, dos Estados Unidos. É muito curioso. Um dia destes vamos ter manifestações dos apoiantes de Corina Machado contra Trump e contra os Estados Unidos. Já temos tido hoje. Já houve, não houve? Manifestações pró-Estados Unidos e anti-Estados Unidos depois daquilo que aconteceu. Não, contra os Estados Unidos, sim. Não sei se são a favor da Corina Machado. Havemos seguramente, Pedro Santana Lopes, de voltar a este assunto.